Pode ir, Leonel. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a aplicação de cálcio em campo para a redução do poder de fitófilo da soja e a distribuição do cálcio na planta. O apodrecimento do caule causado pelo fungo fitófilo é uma doença muito destrutiva e em várias áreas ao redor do mundo. O patógeno ataca e mata a planta em qualquer fase de desenvolvimento, de crescimento, e causou cerca de 251,6 milhões de dólares de prejuízo nos Estados Unidos. Foi observado pela primeira vez em 1977 em Okayama e tem crescido de forma generalizada em outras áreas do Japão. Recentemente, o rendimento da soja e o rendimento dos produtores de soja tem diminuído consideravelmente devido a essa doença. Aqui o cultivar de soja, uma soja preta, né? E que é muito suscetível a fitófilo. É uma cultivar bastante valorizada, as sementes são bem maiores do que as sementes conhecidas e plantadas aqui na nossa região. E foi relatado vários efeitos positivos sobre o corpo humano. O objetivo é investigar a eficácia do produto comercial à base de cálcio, CaHCO2, e o composto químico, o CaNO3, abaixo de cálcio também, na redução da doença característica das plantas e sementes do cultivar tambacu, que é a soja preta, em campo em 2007 e 2008. Examinar a diversidade patogênica de fitófilo em campos experimentais e determinar a acumulação de cálcio em plantas de soja e investigar possíveis mecanismos envolvidos na redução da doença. Bom, o experimento para examinar os efeitos de aplicação do cálcio sobre a redução do fitófilo e o apodrecimento do cálcio foram realizados em 3 ensaios nas localizações de Sasayama, na região de Gyo. Consiste em uma área argilosa com bastante incidência de fitófilo, e foi em Kawakita 1 em 2007, Kawakita 2 e Yakami em 2008. O experimento de campo foi produzido as mudas foram produzidas em bandejas, 128 sementes, uma semente por célula. Os tratamentos foram feitos 5 dias após a germinação, após a semeadura, né? Com 1000 ml de diferentes concentrações de 0,4 a 1 milimolar de cálcio, dos compostos de cálcio, por cada bandeja, e colocados em estufa a 23 a 25 graus Celsius. O transplantio das mudas foram feito após 10 dias, num solo com densidade de 60 plantas por 30 metros linear, com uma largura de 150 centímetros de cada parcela. Para as análises químicas do solo, as amostragens foram feitas em 5 locais aleatórios, a 20 centímetros de profundidade, e foram conduzidos de acordo com o método mais alto. Tchau. Aqui foi feito o isolamento dos patógenos, a microscopia eletrônica de varredura e análise estatística. No laboratório, 8 sementes de soja foram semeadas em solo autoclavado com 0,7% de água, contendo 1% de sacarose e 0 a 10 milimolar de composto de cálcio em um frasco de teste. Após a primeira folha primária, a haste de soja perto do solo que estava coberto por fitófilo, já estava coberto por fitófilo, e o patógeno foi isolado em VDA. Em seguida, inóculos foram cortados para observações das estruturas em microscopia eletrônica. Bom, todos os tratamentos de cálcio diminuíram o peso da soja, propiciou a baixa qualidade das sementes, teve uma melhora na quantidade de doença, mas não foi muito eficiente na qualidade das sementes. Todo o controle não tratado foram infectados por fitófilo e teve sintomas de podridão do tronco 7 dias após a inoculação. 68,9% das plantas foram mortas durante os experimentos e, ao mesmo tempo, as plantas de soja tratadas com soluções de cálcio não teve um apodrecimento do cálcio. Essa aqui foi a área 1, em Kawakita 1, em 2007. Plantas tratadas com composto. Essa aqui é uma cultivar que ela possui uma resistência moderada.
Essa cultivar, essa bolinha aqui, foi Da última linha, né? isso aqui. Tratada com 10 milimolar desse composto CaHCOO2, ela foi infectada em apenas 5%. Aqui, a mesma cultivar, tratada com 4 milimolar, teve uma infestação de 10% e sem tratamento, teve uma infestação de cerca de 35%. Aqui em Acam, em 2008, já foi tratado também com o composto CaNO3 a 10 milimolar, além do outro composto. E aqui a mesma cultivar moderadamente resistente. Foi o que mostrou maior resistência, foi o composto tratado com CaHCOO2 a 10 milimolar, teve infestação de cerca de 20%. O composto com CaNO3, infestação de cerca de 31%, e com 4 milimolar de CaHCOO2, aqui com cerca de 22%. Aqui o controle da planta a cultivar sem tratamento, cerca de 51%. Aqui a mesma área do Calapita 1 em 2007, só que no ano seguinte. Aqui pode observar que o tratamento seguido um ano do outro tem uma redução drástica na incidência da doença. No primeiro ano teve 35% de incidência e aqui pode observar aqui cerca de 12% com a cultivar não tratada. E com os tratamentos caiu bastante. Aqui o composto que teve mais resultado foi o CaHCOO2 a 10 milimolar, que não houve incidência da doença. E os outros, além de mostrar a incidência, só que bem menor. Aqui mostra a localização do cálcio na planta. Aqui essa prancha de foto foi feita em plantas sem o tratamento. Aqui mostra hifas fúngicas penetrando o córtex, a epiderme, a medula da planta. Aqui mostra o local onde teria cristais de cálcio formados. Aqui a incidência, análise de espectro indicando um pouco acúmulo de cálcio nessa planta não tratada. E aqui outros compostos que poderiam ser acumulados, como o potássio, o enxofre, o fósforo e o magnésio, que são essas outras fontes. Aqui já é uma planta que foi tratada, mostra que a inibição da planta para a formação para a penetração de hifas fúngicas. Essa fotografia aqui também mostra a inibição de hifas fúngicas. E aqui já a concentração maior de compostos de cristais de cálcio, onde não pôde observar na foto anterior sem o tratamento. Aqui o espectro indicando a grande quantidade, o grande acúmulo de cálcio na planta. E aqui já mostra o acúmulo de outros compostos, outros elementos, como potássio, o enxofre, o fósforo e o magnésio. Potássio, enxofre, fósforo e o magnésio. Então, foram avaliadas características morfológicas da planta, como época de floração, altura da planta, diâmetro do caule principal, dados de maturação como cor da vagem, maturação fisiológica, contagem de grãos por plantas, nódulos por raízes, quantidade de semente, para fim de avaliação, e com o intuito de avaliar os distúrbios causados pelo patógeno e a distribuição do cálcio na planta. Na maioria dos casos, a aplicação de cálcio aumentou a altura da planta, o número de nós e vagens em relação ao controle de plantas não tratadas, porém diminuiu a qualidade do produto final. Então aqui, conclui-se que a aplicação de cálcio na planta aumentou bastante a defesa
contra a incidência de fitóftora, porém, houve uma diminuição na qualidade dos games. É isso aí. 9 minutos e 42.